Começou a decisão. Técnico do Racing faz ameaça ao Flamengo, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso. Tem informações aí também sobre o Gerson, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, tocou meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar. O Flamengo desembarcou aqui na cidade de Buenos Aires, onde eu me encontro, ontem, por volta das 8h40 da noite, ali no hotel, né? O pouso do Flamengo foi ali por volta das 7 horas da noite, mais ou menos, mas tem toda aquela questão de bagagem, tem a situação ali dos atletas passando pela imigração do aeroporto internacional de Ezeiza, tem também o deslocamento de Ezeiza para o Sheraton, onde o Flamengo está hospedado, o mesmo hotel que o Flamengo ficou hospedado para encarar a equipe do Estudiantes de La Plata em La Plata, relativamente próximo ali de Avejaneda, 20, 25 minutos mais ou menos é o percurso, e fica a cerca de 50 minutos aqui da onde eu me encontro, basicamente no centro da capital da Argentina, de Buenos Aires, pessoal. E tá fazendo uma gelaca, tá fazendo um frio, que eu vou te contar uma história. 5 graus de sensação térmica aqui nesse momento, na madrugada, gravando esse vídeo aqui para vocês, mas evidentemente que aqui o hotel é bem aconchegante, tá quente, tá tranquilo, tá beleza. Olha, o Flamengo treina hoje na parte da tarde, às 3h30 da tarde, para ser mais exato, no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça, centro de treinamento esse que o Flamengo treinou da última vez, quando foi enfrentar a equipe do Estudiantes. O Felipe Luiz, ele gosta de promover esse treino quanto mais próximo do horário do jogo, também não colado, né? Melhor, geralmente, os treinos pré-jogo eles são realizados ali na parte da tarde, tá? Então vai ser realizado esse treino que vai finalizar, né? Que vai findar ali de vez a escalação do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e já conversei com vocês que a tendência é que Gonçalo Plata seja o escolhido para atuar no lugar do Pedro, atacante que teve seu braço fraturado, a una, para ser mais exato, fraturada, e só deve voltar daqui mais ou menos 3 semanas. É o prognóstico médico para esse tipo de lesão. Olha, se o torcedor rubro-negro, que tá nervoso, a cada hora que passa, cada dia que passa, a gente fica mais próximo dessa semifinal, dessa final de Libertadores, tem um dado que é muito relevante, pessoal. E é evidente que não vai entrar em campo, o Flamengo tem que jogar muito, o Flamengo tem que se entregar, tem que se doar por tudo que cerca esse confronto. O Racing não chega a uma final de Libertadores desde 1967, ou foi o primeiro clube argentino, aliás, a conquistar um campeonato mundial. Tudo isso pesa, tá? E a cidade, não de Buenos Aires, porque as duas maiores torcidas são Boca Juniors e River Plate, mas você vai chegando ali nas intermediações de Avejaneda, tá respirando já esse confronto. Em 64 jogos na temporada, o Flamengo sofreu 10 derrotas, e apenas uma dessas derrotas, apesar de algumas atuações vexatórias que nós tivemos do Flamengo, contra o Santos, contra o Fortaleza, Central Córdoba, enfim, são as que eu lembro mais ou menos, o Flamengo não perde. A única partida, aliás, que o Flamengo perdeu por 2 gols de diferença, que seria o resultado que classificaria o Racing de forma direta à próxima fase, foi para o Bayern de Munique, que para mim, hoje, é uma das melhores equipes que a gente tem no mundo, se não for a melhor, tá? Pelo futebol que eu vi apresentado. Tem o PSG também jogando uma baita bola, Real Madrid, enfim, outras equipes. O Flamengo perdeu por 4-2 para o Bayern de Munique. Desde então
Todos os outros placares foram 2-1 ou 1-0 e o Flamengo possui a vantagem para lidar com o Racing. Mas é evidente, não tem que entrar com a vantagem dentro de campo e espero que, diferentemente do que aconteceu no último jogo do Flamengo, com um gol de vantagem, que foi contra a equipe do Estudiantes, que eu até acho que tem mais repertório técnico do que o Racing, que o Flamengo não tome gol nenhum, lógico, mas que não tome principalmente no primeiro tempo, porque você vai postergando o gol do adversário, você vai enervando ali o adversário ele fica cada vez mais nervoso para fazer o gol, vai se atirando, o Flamengo vai ganhando espaço, vai ganhando campo, com Plata, Carrascal, De Arrascaeta, eventualmente Luiz Araújo, então isso precisa evidentemente ser levado em consideração. Hoje eu vou dar uma volta aqui pela Argentina, irei até o Cilindro de Avejaneda, vou lá no Libertadores da América também, que é o estádio do Independente. Vamos ver como é que tá o clima. Aliás, já tem até uma dosagem do clima, eu vou passar algumas informações aqui para vocês. Voltando a um tema triste, né, um tema ruim que aconteceu ontem, que foi o acidente do ônibus do Flamengo, o tombamento do ônibus do Flamengo na rodovia Presidente Dutra, que saía da cidade do Rio de Janeiro com destino aqui, Buenos Aires, acabou tombando. O motorista, pessoal, ele foi atirado do ônibus, né? Ele acabou que foi um acidente, um movimento muito brusco ali. As imagens já estão circulando pelas redes sociais a partir de uma câmera da Presidente Dutra, da CCR, que é a concessionária ali, que tem a concessão ali para fazer a administração, enfim. E é um acidente violento, o motorista foi arremessado, está em estado grave, tá estável, já teve que passar por uma cirurgia, foi submetido a uma cirurgia e vai acontecer uma perícia em cima do ônibus para diagnosticar qual foi a causa do acidente. O Renan Moura traz aqui que essa causa será concluída em 5 dias. Em 5 dias, muitas informações desencontradas, porque a roda soltou, tinha óleo na pista, estava chovendo, já é meio complicado, o pneu estava careca, enfim, isso tudo será esclarecido aí numa data limite, num tempo limite mais ou menos aí de 5 dias, para que a gente tenha isso. Ao todo foram 46 pessoas feridas, tá? Um acabou passando por cirurgia, mas tá em quadro estável, tá? E eles deram entrada em hospitais de Barra Mansa e Volta Redonda. A maioria já começa ali a receber alta dos respectivos hospitais. O Flamengo se posicionou como instituição, solicitou ajuda do prefeito da cidade de Barra Mansa. A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada ali para a área do acidente também. O mais importante de tudo, é lógico que a gente não queria que ninguém se machucasse, mas o mais importante é que ninguém perdeu a sua vida, né? Tá todo mundo ali são e salvo e espero que no futuro consigam acompanhar uma semifinal de Libertadores, tá? Que Deus abençoe aí a todo mundo. Pessoal, temos 2 integrantes para a próxima Copa Libertadores da América. O Coquimbo Unido, da cidade de Coquimbo, que eu estive, aliás, no ano passado de 2024. O Flamengo foi lá e perdeu. Esse é o Tite, aquele verdadeiro vexame que o Flamengo protagonizou, perdendo por 1-0 da equipe do Palestino. E o Cusco FC do Peru garantiu a vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe se junta também ao Bolívar, de equipes que mandam as suas partidas em altitude. E a altitude do Cusco é de 3.546 metros, pessoal. Pois é, Cusco, né? No Peru. Para efeito de comparação, o estádio Hernando Siles, em La Paz, onde o Bolívar atua, geralmente fica a 3.640 metros de altitude, o que prejudica demais ali o transporte
de oxigênio, né? A respiração dos atletas, a recuperação bem complicada mesmo. Outro dia o Chico da Costa estava dando uma entrevista lá pro Eduardo Duda Garbi, né? Duda Garbi, um assado com o Duda Garbi, ele falando que até para quem é adaptado, fica ruim de você ter um jogo ali muito intenso, né? Então, mais uma equipe de altitude para a próxima temporada da Copa Libertadores da América 2026, mas vamos pensar nessa primeiro, que o Flamengo está aí tentando encaminhar sua vaga para a grande finalíssima em Lima, pessoal. Segunda informação de uma fonte do Flamengo, apurada e confirmada pelo jornalista Vene Casagrande, o Flamengo reconhece que errou na avaliação na hora de contratar o atacante Juninho X, que se encontra no Flamengo, estava um bom tempo sem ser escalado, né? Com esse problema que teve o Pedro, foi colocado na partida diante da equipe do Fortaleza, estava sequer convocado, sequer relacionado para as partidas, deu até a cabeçada no final do jogo. Às vezes eu fico me perguntando, eu sei que o Juninho é complicado, meteu o gol ali no Fluminense, no Tátira e coisa e tal, mas será que o Bruno Henrique tá treinando melhor do que o Juninho, né? Eu realmente faço esse tipo de pergunta, mas uma pessoa do Flamengo teria confirmado que, olha, erramos aí nessa avaliação e vamos tentar arrumar para o próximo ano, né, de 2026, beleza? Vamos avançando aí, torcedor, tem mais coisa pra gente conversar. Segundo o central da Toca, Wanderson, que sofreu uma entrada violenta de Gustavo Gomes, teve uma grave lesão na perna e está fora da temporada 2025, que eu tô trazendo essa informação para mostrar para você, torcedor rubro-negro, que era para o Gustavo Gomes ser expulso. A partida ia tomar um outro contorno, seria condicionada em função da expulsão do Gustavo Gomes. Entretanto, o árbitro acabou pipocando ali, né? Perante as reclamações do Palmeiras, vociferando aos quatro cantos de que eles foram, na realidade, prejudicados contra o Flamengo porque não foi marcado um pênalti, claro, no Gustavo Gomes e coisa e tal. E aí acabou que a arbitragem pipocou, o cara está fora da temporada em razão dessa entrada violentíssima realizada pelo Gustavo Gomes. O Cruzeiro deve oficializar a gravidade da lesão nessa terça-feira nas suas redes sociais. Eu nem quis entrar tanto assim no mérito da questão, porque, afinal de contas, não faria diferença. Talvez um pontinho a menos ali para o Palmeiras com a partida condicionada por causa da expulsão, mas o Flamengo também não se ajudou, né, meus amigos? O Flamengo, ele simplesmente cedeu oportunidades ali para o Fortaleza, aos montes. No começo do jogo, o Ayrton Lucas já cortando bola, já pensando no jogo da quarta-feira. Discordei do Felipe Luiz, acho que era para ter botado um time ali reserva, mas enfim, né? Vamos torcer para que amanhã o Flamengo avance para a próxima fase da Libertadores da América, e aí vai ser passado uma borracha nisso tudo, porque vai ficar naturalmente todo mundo feliz. Pessoal, herói do Flamengo na ida, Jorge Carrascal tem ótimo retrospecto em confrontos diante da equipe do Racing. O Jorge Carrascal, ele ganha substância, né? Ele ganha relevância a partir do momento que ele atua pela equipe do River Plate, aqui de Buenos Aires, inclusive capitaneando o River Plate até a semifinal da Libertadores 2020, acaba sendo eliminado pela equipe do Palmeiras naquela oportunidade na semifinal, 3-0 Palmeiras jogando em Buenos Aires, 2-0 River Plate com gol impedido polêmico do River Plate naquela oportunidade. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, o Carrascal já infernizou a vida do Racing. O colombiano tem um retrospecto impecável contra o adversário de Avejaneda. No primeiro confronto do dia 22 de outubro, ele acabou com a partida e fez o único gol e jamais perdeu para a equipe de Avejaneda. Pois é, meus amigos, ele já enfrentou o Racing por 4 oportunidades, venceu em 3 ocasiões e empatou em uma ocasião por 4-0, incluindo aí 2 goleadas, viu? Em 2021, 4-0 no Racing,
também em 2021 5-0 no Racing, que demonstra, né, que ele se sente confortável contra esse tipo de adversário, já enfrentou outras vezes, conhece, não à toa fez uma grandíssima partida no jogo de ida, não só por causa de conhecer o adversário, mas também porque é muito privilegiado ali tecnicamente, amadurecido em relação ao passado, então é mais jogador do que ele era lá atrás na equipe do River Plate. O pleno do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou o julgamento de Bruno Henrique para o dia 30 de outubro, meus amigos. Pois é, um dia após a decisão da semifinal, o atleta vem atuando no Campeonato Brasileiro com efeito suspensivo, né? Já foi tomada uma decisão contrária à permanência do jogador nas partidas, né? Uma suspensão ali de 12 jogos. Ele acabou cumprindo uma, depois entrou em vigor o efeito suspensivo e ele será julgado agora pelo pleno do STJD, a ver se manterá a pena ou se reduzirá a pena do Bruno Henrique. O Flamengo ainda podendo recorrer ao CAS, que é a Corte Internacional do Esporte. Foi o caso do Gabigol, por exemplo, ficou atuando com efeito suspensivo até chegar à decisão da Corte Internacional inocentando o jogador. Pessoal, ontem, enquanto o Flamengo chegava no seu hotel para iniciar o seu check-in, ficar hospedado, descansar após uma viagem de 3 horas da cidade do Rio de Janeiro até aqui Buenos Aires, a torcida do Racing fazia uma grande festa no Cilindro ontem à noite para demonstrar o apoio aos jogadores antes do jogo contra o Flamengo, uma mobilização total dos torcedores de La Academia, como é conhecido o Racing aqui na Argentina, e muita presença, um foguetório intenso, pirotecnia, aquela coisa toda. O técnico da equipe do Racing, o Gustavo Costas, ele cada vez mais joga mais gasolina, né, nesse confronto, no entendimento de mobilizar a torcida, de instigar a torcida, mais ou menos como o Gabigol, né, fez lá quando o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, que ele disse que ia virar um inferno, Maracanã, e aí teve aquela mobilização toda no Maracanã e o Flamengo acabou virando naquela oportunidade. O Gustavo Costas deu a seguinte declaração: não importa se eles, no caso a Conmebol, nos cobrem uma multa elevada, eu não dou a mínima, vamos destruir no campo, vamos passar, temos que vencer agora. Eu disse isso outro dia e disse a todos, vamos começar a vencer esse jogo de quarta-feira agora, agora, agora. Estamos lá desde outro dia, tudo é positivo, tudo tá lá, tudo. Esse jogo tem que ser vencido assim, né? A gente também tem que ficar de olho nos árbitros. Mas enfim, vamos ver. Ele está indo embora, nós estamos indo embora, eu tenho uma fé enorme, nós vamos atropelá-los, nós vamos matá-los, falou o técnico da equipe do Racing. O Gustavo Costas, eu acho que ele tá mais ali, ele é muito sanguíneo, né? Ele é muito visceral com essa conexão com a equipe do Racing, ele é torcedor do Racing. Você vê que o time do Racing não tem ali muito repertório tático, mas tem essa coisa da entrega do jogo. Não acho que é uma ameaça deliberada, só que pode passar do ponto, de repente tem um jogador expulso aí, né? Tem isso também. Pessoal, Gerson, ex-Flamengo, volta à pauta do futebol brasileiro. Dessa vez, Pedrinho BH, do Cruzeiro, pretende investir na contratação do jogador para a próxima temporada. Muitas pessoas, Pedrão, o Flamengo tem um percentual do Gerson, pode pingar dinheiro? Não, galera. O Flamengo vendeu todos os direitos econômicos que tinha em relação ao jogador para o Zenit da Rússia. Aliás, não foi nenhuma negociação, eles pagaram a multa rescisória de 25 milhões de euros e não vão aceitar qualquer valor que seja abaixo disso para liberar o jogador, seja para qualquer equipe, tá? E não é apenas o Flamengo, não tem nada a receber o Flamengo, para as pessoas aí que estão perguntando. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.